casa, pelo teu trabalho aqui na terra. Que possamos, Deus, ter em mente, no coração, esse desejo, Pai, de contribuir com o crescimento, com a sustentação do trabalho aqui na terra, Pai, quando contribuímos com aquilo que o Senhor tem nos dado, que é bênção, é dádiva do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê, Pai, saúde, mesmo para que possamos, Deus, conseguir recursos para contribuir na tua casa, Pai, ver o teu trabalho crescer, sustentado pela tua graça, pelo teu poder, pela contribuição fiel dos teus filhos. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por esta noite, por estarmos aqui. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, que tem, Deus, nos ensinado, nos instruído, que ela mais uma vez não chegue só à nossa mente, ao nosso intelecto, à nossa compreensão, mas que ela possa, Pai, chegar ao nosso coração, ao mais profundo do nosso ser, Pai, que possamos mexer com as nossas dificuldades, com as nossas enfermidades, que possamos, Deus, ouvir a tua voz, Pai, sermos realmente sarados, curados por ela, Pai, ouvindo, sabendo que é palavra que vem do Senhor, vem dos céus para o nosso bem, para o bem de nossa alma. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe através da tua palavra santa, que possamos, Pai, estar com o coração disposto a ouvir e a receber como palavra do Senhor para o bem de nossas almas. Muito obrigado por isso, Pai. Queremos te louvar também, porque o Senhor tem nos dado, Pai, bênçãos de sustentação, bênçãos, Pai, de poder, de testemunhar do Senhor, Deus, de professar nossa fé diante do mundo no qual nós vivemos, Pai, que o Senhor continue nos dar, Pai, essa força, essa coragem de falar do teu amor, da tua bondade, da tua grandeza, da salvação que há na pessoa de Cristo, nosso Senhor, que possamos, Pai, ter no coração o desejo, Pai, de transmitir, passar para aqueles que não te conhecem, Pai, essa grande verdade, que um dia nos alcançou, nos transformou, e hoje, Pai, somos teus filhos. Não somos perfeitos, mas fazemos parte da tua família, da tua casa, porque o Senhor nos alcançou com graça e misericórdia. Muito obrigado por isso, Pai. Nós somos abençoados essa noite mais uma vez, é o que nós suplicamos, confiando em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Podeis entrar, irmãos. Já lemos a palavra, já entonamos louvores ao Senhor. E agora nós estamos no momento da nossa edificação da palavra. Aqui conosco o irmão Mateus, evangelista, onde está mais uma vez, expondo a palavra. Queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Amém. Sempre bom estarmos aqui. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo de Deus tem prazer, ele anseia pela presença, pelo culto, pelo desejo de cultuar e de estar na presença de Deus, meditando e sendo edificado pela sua gloriosa palavra. Vamos dar continuidade à nossa exposição, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Hoje vamos, com a graça de Deus, encerrar esse primeiro capítulo e orar a Deus para que Deus fale conosco através da sua palavra graciosamente. 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Diz assim a poderosa palavra de Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Bem, vamos orar mais uma vez, suplicando e rogando a graça do Senhor. Senhor, rogamos a Ti, ó Pai, a Tua bendita graça sobre nós, pois dependemos dela, ó Senhor, do Teu favor para conosco, Pai, da Tua misericórdia e da ação soberana do Teu Espírito, Pai, sobre nós, sobre a Tua igreja em nós, ó Deus. Lemos a Tua palavra e rogamos a Ti, Senhor,
Que o Teu Espírito Santo venha, Pai amado, nos dar o entendimento correto, ó Deus, para que possamos aplicar essas verdades eternas no nosso coração, para que de fato, Senhor, possamos ser edificados por elas, para que assim possamos viver diante do Senhor, de forma que o Teu nome seja glorificado, Pai. Ajuda-nos a contemplar a beleza de Cristo, a descansarmos em Cristo e vermos, ó Pai, na face de Cristo, a glória, a beleza do Evangelho. Ó Deus, obrigado por esse momento e ajuda-nos, fortalece-nos a mim, a Tua igreja. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, já temos discorrido por esse capítulo e aprendido tantas lições espirituais tão maravilhosas da parte do Senhor. Onde Pedro começa introdutoriamente chamando aqueles irmãos que foram dispersos e que eram forasteiros por amor à fé e por causa também da perseguição que se levantou para com eles, lembrando eles da herança eterna a qual eles haviam sido herdeiros por meio de Cristo Jesus, mostrando a ele a glória da salvação em Cristo, a viva esperança que temos agora por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e aplicando também essa herança eterna àqueles que a herdaram, aqueles que fazem parte, são participantes do Evangelho, da salvação eterna que Deus prometeu no seu Filho, por meio dos profetas, por meio da lei, por meio daquilo que Deus se revelou gloriosamente na antiga aliança. E Pedro, após mostrar o conselho eterno de Deus, essa herança maravilhosa de Deus que é a salvação em Cristo, ele começa a fazer aplicações dessa herança eterna a qual esses crentes haviam recebido da parte de Deus. Nós temos sempre que ter em mente o contexto do porquê que Pedro escreveu essa carta e para quem ele direciona essa carta, que eram aqueles irmãos perseguidos por causa da fé, por professarem a sua fé em Cristo e por causa da perseguição ferrenha que se desencadeou no primeiro século para com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O poder das trevas, a ira do homem, a ira de Satanás sobre a igreja, sobre o povo santo de Deus. E Pedro escreve essas cartas com lições tão preciosas da parte do próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para encorajar aqueles irmãos. Isso aqui não é para desanimá-los. São irmãos que estão passando por perseguições, por tribulações, por sofrimento, alguns perdendo a própria vida, sendo decapitados por amor ao Evangelho, tendo sido conhecido como escória do mundo, sujeito a todos os flagelos e as perseguições e as drásticas condenações por parte da ira dos homens. E Pedro, como vimos do versículo 16 ao versículo 21, ele começa a fazer aplicação àqueles irmãos que eram herdeiros dessa eterna herança da parte de Deus, a mostrar que aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles devem viver uma vida de santidade diante do Senhor, e que a sua vida, o seu amor por Deus, pela glória de Deus, seria manifestado numa vida santificada pelo Espírito Santo de Deus, de que a evidência clara de que eles eram herdeiros, de que eles faziam parte do povo de Deus, é que agora a vida deles estava sendo santificadas pelo Senhor, que eles, como servos de Deus, como aqueles que eram co-participantes dessa eterna herança, eles precisavam viver de forma santa, como ele disse no versículo 16: se é santo aquele que vos chamou, se o próprio Deus é santo, aquele que resgatou vocês das trevas, que tirou vocês do lavaçal de pecado, da escravidão do mundo, sede santos também, porque Ele é santo, porque Ele não tolera o pecado e a iniquidade. E o seu povo é conhecido pela pureza, pela santidade, pela separação do mundo, dos seus valores, das suas ideologias, de uma mente conformada com esse sistema pecaminoso. Ele diz: não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis a este século, ao que esse mundo prega,
ao que esse sistema, influenciado pelo diabo e pelas obras das trevas, pregam e quer que você creia e se submeta. Ou seja, ao reino de Satanás e ao pecado que permeia todo o nosso coração, toda a nossa natureza. Ele fala, pelo contrário, tornai-vos santos, sede santos. Irmãos, permanecei-vos santos na fé, permanecei-vos como aquele que são a menina dos olhos de Deus, como Deus se refere ao povo de Israel, como a igreja santa que foi comprada, redimida pelo sangue de Jesus, que não foi comprada com ouro ou pérolas ou coisas preciosas deste mundo, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, como aquele que se deu em sacrifício por amor a vocês. Por isso sejam santos, vivam uma vida separada. Pedro chama aqueles irmãos que estavam sob perseguição de Roma, daquele império ímpio e perverso, chama eles a uma vida de santidade, de santificação, que apesar da perseguição, da provação, da tribulação que eles estavam passando, que adivinha sobre eles, por causa do nome que eles carregavam, do Deus Santo, do Deus puro e do seu Cristo, eles deveriam permanecer em uma vida de santidade diante de Deus. Por isso que no versículo 22, ele vai continuar. Leia comigo o versículo 22, primeira parte do verso. Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A parte A do versículo. É interessante esse jogo de palavras que Pedro faz, a princípio nesse versículo, onde dá a entender que a base para a purificação da alma de alguém, para alcançar a santidade, para ser separado do mundo, é a obediência a Deus, como se ela fosse o fundamento, a prova, a evidência de que alguém verdadeiramente serve a Deus, ama a Deus, serve a Cristo e está disposto a morrer pelo Evangelho. E é realmente isso que Pedro quer dizer, que uma alma purificada, ela tem tanto por fundamento a purificação que advém do Espírito Santo, como ela usa a obediência à palavra de Deus para viver nesse mundo caído de forma santa, de forma que o nome de Deus é glorificado. Existia um slogan, uma frase, duas frases do latim que dizia assim no período da Reforma Protestante do século XVI: coram Deo. Duas palavras que significam perante a face de Deus. A ideia é que mesmo que a face de Deus seja invisível para nós não podendo vê-lo de fato como Ele é, vivemos cada segundo da nossa vida perante a face de Deus, tendo como suma principal em nossa mente, tendo como consciência de que Deus vê cada detalhe da nossa mente, do nosso pensamento e do que sobe ao nosso coração. Então, é interessante esse slogan e de fato ele faz aqui eu vou dizer ethos, né, que é a parte prática daquilo que se fala. Ele faz a aplicação verdadeira da verdadeira obediência diante de Deus. Que de fato alguém que vive com essa concepção do coram Deo, que está perante a face de Deus, o cristão tem que ter consciência plena de que Deus o vê, de que Deus o contempla, de que Deus nos vê, nos contempla, não como nós vemos uns aos outros, não como nós contemplamos a vida uns dos outros. Deus vê no profundo, Deus vê no íntimo. Deus percebe, irmãos, as intenções mais profundas do nosso coração. É tanto que Paulo diz no capítulo 2 de Romanos, que nós serão julgados os desígnios do coração do homem. Ou seja, aquilo que ninguém sabe, o mais profundo do íntimo, dos pensamentos que sobem ao nosso coração. Deus vê e irá nos julgar por intermédio disso que sobe à nossa mente e ao nosso coração. Então Pedro, ele vem nos chamando, principalmente no início desse versículo, para termos uma consciência de que estamos vivendo perante a face de Deus.
Pedro começa a finalizar esse capítulo dizendo: irmãos, já que vocês foram coparticipantes dessa herança, e de fato vocês nasceram de novo, receberam uma nova natureza da parte de Deus, e se de fato o Espírito Santo ele atua no coração de vocês, santificando vocês, a evidência clara é essa, de que vocês agora vivem uma vida de obediência diante do Senhor. Por isso que ele fala: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O crente só pode ter uma alma purificada, o homem só pode ter uma alma purificada quando ele obedece à verdade, quando ele obedece à palavra de Deus. Então a obediência sincera, verdadeira à palavra de Deus, ela causa evidentemente pureza a nós, pureza a nossa alma, pureza a nossa mente, pureza a nossa vida. É preciso que nós entendamos que essa purificação está pautada e fundamentada na obra do Espírito Santo, na obra graciosa, poderosa do Espírito Santo. Então Pedro vem nos chamando para termos essa consciência de que estamos vivendo a nossa vida perante a face de Deus, que corandeu está perante a face de Deus inclui não só a noção de viver perante a face de Deus, mas também de viver sob a soberania de Deus e para a glória de Deus também, perante a sua face, sob a sua autoridade e para a sua glória. Então isso capta a essência da vida cristã. O crente ele precisa ter consciência de que Deus o vê, de que Deus o contempla em cada aspecto da sua vida, em cada aspecto. Deus sabe, irmãos, dos intentos do meu, do seu coração, dos seus pensamentos, nesse exato momento, agora. O que eu não posso ver, o que o seu irmão do lado não pode ver, o que ninguém pode ver, Deus o vê e Deus contempla. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele diz na conclusão do versículo 22. Então essa passagem ela fornece muito material para a nossa reflexão, para termos uma vida espiritual em obediência a Deus, uma obediência sincera de todo o coração, onde de fato a sua alma será purificada, santificada, usando por meio a obediência à verdade. Obediência à verdade de Deus. Irmãos, porque não adianta decorarmos nossos credos e confissões, decorarmos versículos, decorarmos a Bíblia inteira e não praticarmos a palavra. É inútil. É inútil. E a evidência de que alguém é de fato um crente, um cristão, é que ele busca, apesar de imperfeito, mas ele busca, com a ajuda do Espírito Santo, aplicar cada pormenor da Escritura na sua vida. Se ele trabalha para a glória de Deus. Se ele vive em família, ele vive para a glória de Deus. Relacionamento é para a glória de Deus. Seu ministério, o cuidado com a esposa, com o marido, no trabalho, tudo fazemos perante a face de Deus, tendo em vista que aquilo que fazemos não é para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Sabendo que Deus contempla tudo e todos, que quando estamos no trabalho com os colegas ou com as colegas, Deus o vê, Deus contempla. Deus sabe dos assuntos mais obscuros que colocamos em nosso coração a respeito dos nossos irmãos, do próximo e de qualquer coisa que seja. Então aqui é um chamado à obediência, a buscar a obediência pela verdade, para que a alma seja santificada no poder do Espírito Santo. Normalmente nós pensamos que a purificação da alma acontece para que obedeçamos a Deus. Mas aqui, surpreendentemente, o apóstolo diz que a purificação não ocorre apenas para a obediência, mas também por meio da obediência. Deus nos santifica para a obediência e por meio da obediência da sua palavra.
dessa verdade, do Santo Livro. Por isso que muitos não crescem espiritualmente. Por isso que muitos crentes passam anos, décadas, uma vida inteira e não progride na fé, não cresce em conhecimento, não cresce em graça, não consegue manter uma vida de oração, não consegue entender a mensagem simples do Evangelho, porque não procura se aplicar à obediência. Ouve a palavra, mas não procura aplicar a palavra. Irmãos, o crente verdadeiro, ele ouve um sermão, uma pregação, um estudo, apesar de simples. No outro dia ele procura praticar. Ele procura praticar aquilo que ele ouviu. Aplicar, não na vida do seu irmão, mas na sua própria vida. O apóstolo Tiago é bem enfático em dizer isso na sua carta. Que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra de Deus, enganando a nós mesmos com discursos inúteis. Pelo contrário, que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. A tradução do termo da palavra obediência para o grego é exatamente isso. É a junção do verbo ouvir com a palavra do verbo ouvir e praticar. Então nós devemos procurar, irmãos, e principalmente para se ter purificação, um coração santo, uma vida santa, uma vida que vive para a glória de Deus, perante a face de Deus, como diziam os reformadores, é preciso ter uma vida de obediência a Deus. Você nunca vai progredir sem obediência. Por que muitos não se submetem à obediência? Porque obediência requer sacrifício, obediência requer perda. Você obedece às vezes perdendo, e através da obediência você vai perder. Você perde dinheiro por não falsificar nota, você perde dinheiro por não se juntar à mentira no trabalho. Então, se você facilmente se ilude, se deixa levar por essas falácias do mundo e pelo que o mundo prega, que é a mentira, que é o mundo governado pela mentira, seu coração nunca será purificado. Se nós não procurarmos aplicar a verdade de Deus a nós nunca teremos uma alma purificada, uma alma que ama a Deus, que quer glorificar o nome do Senhor, que vive à luz de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Só vamos viver para a glória de Deus quando sermos obedientes ao Senhor, quando praticarmos a sua palavra, quando praticarmos a sua verdade. Mas é interessante, irmãos, que nós parece que estamos vivendo em tempos, no que diz respeito ao modo como a igreja funciona. Quando eu falo igreja, eu falo toda a igreja evangélica. Parece que muitos estão amarrados e iludidos pelos métodos carnais, pela motivação ímpia que muitos usam para fazer com que muitos se sintam bem no meio do povo de Deus. Parece que muitos não estão alertando os pecadores do perigo iminente. Nós precisamos entender que é algo fatal, é algo real, que de fato o homem está perdido, que o homem vive numa escuridão de pecado, que o seu coração está sentado em trevas, e que se o Espírito Santo de Deus não fazer com que ele nasça de novo, onde ele é transformado pelo Espírito do Senhor, ele não poderá contemplar a luz de Cristo, ele não poderá alcançar a purificação, ele nunca será obediente. A obediência também verdadeira não advém de esforços humanos. Às vezes você é sincero na sua fé, no que você faz, mas talvez errado. Foi assim que Deus disse para o povo de Israel: vocês são sinceros, todavia me servem de forma errada, porque vocês obedecem a preceitos e mandamentos de homens e não a palavra de Deus.
nós devemos submeter a nossa vida à palavra de Deus. É aquilo que está escrito no santo livro do Senhor, do nosso Deus. Então nós não precisamos confiar em métodos humanos, carnais, nos apegar à cultura, ao paganismo para atrair pessoas para a igreja, nos apegarmos a pregações motivacionais e coisas que não edificam na fé e que não revelam de fato o que está no coração do pecador. Você acha que alguém vai, irmão, sentir necessidade de se arrepender, ouvindo que ele é um ponto fraco de Deus, ouvindo que ele precisa se sujeitar a esses métodos carnais, a essa pregação que inflama o nosso ego, o nosso orgulho? Esses não são os métodos que a palavra de Deus nos dá. Parece que a igreja hoje ela precisa voltar a confiar no método de Deus. A igreja precisa confiar no método que Deus nos deu em sua palavra. A única receita, a única bússola que temos, a única regra de fé e prática para a conduta e vida da igreja é as Escrituras Sagradas. Nós não precisamos enfeitar o evangelismo, nós não precisamos enfeitar a nossa igreja, mudar a mensagem, torná-la atrativa. Pelo contrário, a proclamação da palavra de Deus, que, como Pedro afirma aqui, transforma vidas e purifica almas por meio do poder do Espírito Santo. Nós não precisamos inventar nada, mudar nada. O Evangelho de Deus não muda, Deus é o mesmo. Quem precisa mudar somos nós, a sermos submissos e nos submetermos à palavra de Deus. Só iremos crescer, irmãos, espiritualmente, quando de fato temos um coração obediente. Só iremos crescer em graça, em santificação. Você só vai experimentar a graça de Deus, o amor de Deus mais e mais, quando você crescer em obediência, uma obediência sincera a Deus, ao Senhor. E Deus estabeleceu uma igreja, uma comunhão e uma comunidade de cristãos que se reúnem para apoiar-se uns aos outros, edificar-se e encorajar-se mutuamente uns aos outros. A igreja deve ser um grupo que, quando reunida, vivencia um tipo extraordinário de amor. Percebe que aquilo que Pedro nos chama para santificação prática, de vivermos uma vida santa, implica necessariamente que amamos uns aos outros mutuamente. Onde ele diz na parte B do versículo, com amor fraternal, com amor não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso aqui é fruto de um coração regenerado. É um fruto de um coração que foi alcançado por essa promessa, por essa viva esperança, por essa promessa de Deus. Pedro está dizendo que aqueles irmãos, além de vivermos uma vida santa diante do mundo, devem amar os seus irmãos mutuamente, ardentemente, de todo o coração. Irmãos, vocês já perceberam que nós, principalmente homens, eu não sei se é assim com as mulheres, mas nós homens, principalmente na minha família, que éramos 7 lá em casa, 6 homens e uma mulher, você percebe que nós homens temos dificuldade de falar que amamos o nosso irmão. Falar assim, irmão, eu te amo. Dificilmente entre homens, irmãos de sangue, nós falamos isso, nos declaramos isso para os nossos irmãos de sangue. E a gente percebe isso na vida, na família de muitos, essa dificuldade. E Deus, principalmente o apóstolo Paulo, tratando a respeito disso com Timóteo, ele fala que se nós não temos cuidado dos nossos de casa, e principalmente dos da nossa família, nós somos pior do que os ímpios, e ainda negamos a fé, negamos aquilo que dizemos que cremos. Quando dizemos crer em Deus e não amamos nem o nosso irmão de sangue,
Se nós devemos amar os nossos parentes, os nossos familiares, quanto mais aqueles que são irmãos em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte da família de Deus. Irmãos, e por que existe tanta picuinha entre o meio do povo de Deus? Tanta aversão, a ponto de muitos dizerem: eu não vou com o cara do fulano e do Beltrano, eu não gosto do irmão porque ele é desse jeito, eu não consigo. Por que você se acha tão santo, a ponto de achar que pecadores como seus irmãos, porque você e eu, nós também somos pecadores, e precisamos amar. Pedro está dizendo que devemos amar uns aos outros ardentemente. Aqui não é o amor somente por palavra, onde cantamos o Salmo 136, como é bom, unido estejam os irmãos. É um amor prático, é um amor que ama com a boca e também com o coração, a ponto de estar afeiçoado com o irmão, a ponto de estar pronto a perdoar, a ter paciência, a ser relevante para com o seu irmão. Por que nós, irmãos, somos rápidos em condenar, em vez de amar e ser relevante para com os nossos irmãos? A igreja deve ser um ambiente onde o povo de Deus se reúne para se apoiar, encorajar e mutuamente amarmos uns aos outros. Jesus disse o que? No capítulo 13 de João, ele diz que nós seremos conhecidos como seus discípulos por amarmos uns aos outros. Então vocês serão conhecidos por isso, porque vocês amam uns aos outros. Vocês serão semelhante a mim, serão conhecidos como meus discípulos por amar de coração, ardentemente uns aos outros, a ponto de perder, de pagar o preço por amor ao seu irmão, a ponto de se abnegar dos seus interesses para cuidar do seu irmão. Então a evidência de um coração regenerado é tanto fundamentada numa purificação por meio da obediência, quanto também pelo amor mútuo de irmãos um para com os outros. E ele continua no versículo 23: pois fostes regenerados, não de sementes corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqui Pedro dá o fundamento no versículo 22. Ele diz que nós devemos obedecer, que devemos ter uma vida purificada pela palavra da verdade, que nós devemos amar uns aos outros ardentemente, não só de palavra, mas com obra de todo o coração também. E onde isso está fundamentado? E por que nós agora amamos assim uns aos outros? Porque o nosso coração nasceu de novo, ele foi regenerado, ele foi transformado pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus. A nossa vida não está mais baseada e pautada numa vida corruptível, numa vida como vivíamos outrora, no pecado. É isso que ele faz menção, da nossa antiga natureza, do nosso antigo modo de viver. Pelo contrário, nós somos regenerados, nascemos de novo, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente para todo sempre. Irmãos, o que muda o pecador é a palavra de Deus. O que transforma o nosso coração é o ouvir mediante a proclamação da verdade de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, ela tem poder para purificar, para dar vida, para fazer com que o morto nos seus delitos e pecados viva para a glória de Deus, para fazer com que um beberrão, aquele que roubava, mentia, seja transformado pelo poder do Evangelho. O que transforma o pecador, irmãos, o que nos tira dessa semente corruptível, caída em Adão, e que faz com que tenhamos um coração regenerado, é por meio da palavra de Deus, da proclamação da verdade do Evangelho. Regenerados, e nós já tratamos muito sobre esse tema. É onde se inicia
é onde o cristão ingressa no reino de Deus por meio da regeneração, que significa nascer de novo. É quando você nasce do Espírito Santo, não da carne, não da semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela poderosa e viva palavra de Deus, a qual Pedro faz menção de dar ênfase na parte B do versículo, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós amamos uns aos outros e vivemos em obediência a Deus, e buscamos obedecer a Deus para sermos purificados dos nossos pecados, porque nascemos de novo. Se essa obra da regeneração, do novo nascimento, não ser realizada no coração de um pecador, ele não consegue obedecer a Deus, não consegue se purificar dos seus pecados, porque a regeneração ela faz isso. Ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, onde ele transforma o nosso coração de pedra, ele muda, arranca o nosso coração e coloca um coração de carne. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos no capítulo 3, versículo 3, que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ele diz no versículo 7 do capítulo 3 de João: necessário vos é nascer de novo. Então nada que inventamos, que mudamos, será eficaz e necessário para que o nosso coração seja transformado. É por meio da pura e simples palavra do Senhor, da proclamação da verdade de Deus. Então vamos amar uns aos outros ardentemente e termos um coração purificado, quando Deus de fato realiza essa obra da regeneração no nosso coração. Aqui no versículo 23 ele dá o fundamento dessa obediência, desse amor mútuo, da necessidade de amarmos uns aos outros. E é isso que ele faz. E ele continua no versículo 24: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. No versículo 25: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isso aqui é um versículo tirado do capítulo 48 de Isaías, de uma profecia. E aqui Pedro faz menção de usar esse verso para mostrar que a palavra de Deus, e que ela não é como a erva, como uma semente corruptível. Pode usar aqui o grão, a própria corrupção do homem. Um grão que você planta, nasce a flor, que flora, mas que com o tempo seca e que perde a sua glória. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Ela não passa com o tempo. Onde muitos, por muito tempo, acham que pode, pelos seus esforços, acabar com o cristianismo ou com a fé em Jesus. E Satanás e o mundo já empreende para que isso aconteça. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor é indestrutível, é eficaz, é poderosa e tem toda a autoridade. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás por Pedro, no primeiro século. E nós hoje, a partir de 2000 anos, estamos ouvindo as mesmas verdades. E Deus está falando gloriosamente conosco. Deus fala maravilhosamente conosco, hoje por meio da sua palavra. Ora, esta palavra aqui vos foi evangelizada. Que palavra é essa a qual Pedro faz menção? Essa palavra pura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Evangelho, a própria boa notícia de que vocês não foram gerados de uma semente corruptível, pecaminosa, que se esvalece com o tempo. Pelo contrário, mas de uma semente incorruptível, fundamentada e baseada na obra do Senhor Jesus, mediante o ouvir dessa palavra verdadeira, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. É isso que Paulo diz para os Romanos, no capítulo 1, versículo 16,
que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não somente do judeu, mas também do grego. É poder de Deus. É o que transforma-nos. É o que nos dá vida. É a transformação que Deus faz na nossa alma, mudando a nossa natureza conforme a imagem de Cristo. Eu acho interessante como que o comentarista desse texto, R.C. Sproul, ele fala que ele usa o exemplo da lagarta, falando da santificação de alguém que foi salvo e teve um coração regenerado. A lagarta, ela é um inseto cilíndrico que se rasteja, que não tem asa, que não tem antena. E quando ela passa pelaquela metamorfose, pelaquela transformação do casulo, quando ela vai para o casulo, ela é totalmente transformada, ela vira uma borboleta, ela vira outro inseto. Acontece uma transformação com a lagarta e ela vira uma borboleta, um inseto com asas, com cores, algo belo, totalmente diferente. Essa é a transformação que Deus faz no coração daqueles que creem no Evangelho. Um coração que é confrontado e colidido com a glória de Deus, pela ação soberana do Espírito, ele é completamente transformado, porque essa palavra tem poder, irmãos, para transformar, purificar, vivificar o nosso coração mortal, carnal, corruptível, que tínhamos outrora. A palavra de Deus permanece eternamente. O salmista diz que a palavra do Senhor permanece eternamente no céu. A palavra de Deus. Satanás pode inventar todos os seus artis contra a verdade de Deus, principalmente no mundo que vivemos, onde não existe mais verdade objetiva, verdades absolutas, onde a Bíblia se tornou um livro retrógrado e muitos preferem crer nas ideologias e filosofias pagãs. Muitos preferem até ser ateus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã ainda, ou qualquer notícia que vai sair amanhã em qualquer jornal, em qualquer rede que tenhamos que ouvir. Ela é viva, eficaz, pura e mais atual do que qualquer livro já escrito. É a verdade de Deus. Ela foi soprada pela boca do Altíssimo, no ouvido de homens santos, como seus apóstolos, Pedro, os profetas, que foram redigidas e que de fato nós percebemos que nascemos por meio dessa semente incorruptível, que ela é poderosa para transformar o nosso coração. O crente não consegue viver sem a palavra. O crente não consegue ser santo sem ler a palavra. O crente não consegue ter uma vida santificada, separada do mundo e do pecado, e vencer o diabo e as tentações do seu coração sem ler a palavra. É impossível vivermos sem a palavra. É impossível, meus irmãos. Como que muitas pessoas conseguem ficar uma semana, dias, sem meditar na palavra? Onde o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus é vida, ela é viva, ela é eficaz, e ela faz essa obra maravilhosa no nosso coração. Essa foi a palavra que foi evangelizada a nós. Essa é a palavra que cremos. Essa é a palavra que Pedro testifica para aqueles irmãos que estavam passando por um momento de perseguições, por tribulações, por angústias, por amor a Deus. Se vocês forem padecer, Pedro diz para eles, vocês devem padecer porque são obedientes a Deus, porque vocês amam uns aos outros, porque de fato vocês creem que essa palavra é viva e poderosa para transformar o mais vil pecador, o ser humano mais indigno. Ela é poderosa quando ela acompanha a ação soberana do Espírito Santo de Deus. Nós vemos, irmãos, a transformação que Deus faz em nosso coração.
ame a palavra de Deus, tenha deleite na palavra de Deus, busque conhecer mais da palavra de Deus. Existe uma resolução de Jonathan Edwards, onde ele diz que ele empreenderia todos os seus esforços, toda a sua vida, para entender as Escrituras, para compreender e ter conhecimento de Deus. Irmãos, nós estamos sofrendo como um certo rapaz que comprou uma passagem para um navio. O sonho dele era fazer parte dessa viagem marítima. Ele consegue, com muito trabalho, um rapaz pobre, comprar a passagem para fazer parte dessa viagem marítima. Ele comprou o ingresso e ele levou uma bolsa cheia daqueles amendoim com pão para ele comer durante a sua viagem. E era mais de uma semana essa viagem durante o mar. E o relato diz que o amendoim e o pão desse rapaz acabou no terceiro dia. E ele viu as pessoas passando, o garçom passando com comida de um lado para o outro, direto, as pessoas pedindo comida. E ele não aguentou a fome. Ele saiu na porta e perguntou: como é que eu faço para comer? O que eu tenho que fazer? Eu estou sem dinheiro. Ele disse: Senhor, o garçom disse para ele: você não leu que no ingresso está comida e alimentação também, tanto hospedagem quanto alimentação? Assim também somos nós. Passamos fome com um pão vivo do céu diante de nós, diante dos nossos olhos. Procuramos o que, irmãos? Aconselhamento de homens, doutrina de homens, quando o pão vivo está diante de nós, a palavra de Deus. Passamos fome tendo pão diante de nós, a palavra da verdade do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que de fato, irmãos, a nossa vida seja suprida. Não ponha a sua confiança, não fundamente a sua vida em emoções, em situações, em circunstâncias. Pelo contrário, volte-se para Deus e para a sua palavra. Pare de passar fome, esperando migalhas do mundo, desse mundo de trevas. Irmãos, o governo não vai melhorar. Não vai melhorar. O mundo está se afunilando para o fim dos tempos. Põe a sua confiança no Senhor. Do Senhor é que vem a nossa esperança. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Não ponha a sua confiança em tesouros desse mundo, no ouro, na prata. Pelo contrário, como esses irmãos, que talvez muitos não conseguiram nem ouvir o que Pedro escreveu para eles, mas que foram mortos por amor ao Evangelho, mas que de fato alcançaram a esperança, a sua esperança eterna em Cristo, a salvação da sua alma. Amém, meus irmãos? Amém. Que nós possamos permanecer fiéis à sua palavra, palavra de Deus, amando uns aos outros como Cristo nos amou, e sendo obedientes à palavra de Deus, palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós suplicamos a Tua graça sobre nós. Sabedores, ó Pai, de que o Senhor é que cuida de nós, e que nós ainda, Pai, nesse mundo, peregrinando, vivemos como forasteiros, longe da nossa pátria, mas ansiamos a nossa casa, ansiamos o nosso lar. Ó Pai, que não sejamos achados, ó Deus, como aqueles que amam o mundo, que armaram suas tendas nesse mundo. Pelo contrário, que sejamos como aqueles, ó Pai, que de fato mantêm a sua esperança em Cristo e que sabem que a sua herança eterna está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Pai, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, os Teus servos, os Teus filhos, ó Pai. Ajude, Senhor, a aplicarmos a Tua palavra em nossa vida, a termos ela como regra de fé e prática para as nossas vidas, a recorrermos à Tua palavra. Eu te peço, Senhor, ajuda a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Abençoe também, Pai, a família do nosso irmão Diácono Marcelo, sua esposa Ana, seu filho Gustavo, ó Senhor, essa família a qual temos o compromisso de orar durante essa semana. Abençoe o Teu servo com graça, dando sabedoria. O Senhor sabe dos seus sonhos, planos, sua esposa também, para com seu filho. Faça conforme o Teu querer, Pai, na vida dele. Que
possa crescer mais em santidade, assim servindo o Senhor, com amor, ó Pai, com gratidão no coração. Abençoe sua esposa, seu filho, grandemente, toda essa família que tem sido bênção para a tua igreja. E ajuda-nos, ó Pai, ser conosco, leva-nos em paz para os nossos lares e guarda-nos, ó Senhor, para que possamos viver uma vida perante a face do Senhor, sabendo que o Senhor contempla tudo o que se passa no nosso coração, sabendo que o Senhor sabe do mais íntimo do nosso coração. Ó Deus, não deixa vivermos como órfãos, mas cuida de nós e ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a tua glória. Leve o teu povo em paz e segurança e guarda-nos sob a tua poderosa mão. Dai-nos uma semana abençoada em tua presença, Senhor, que possamos desfrutar das tuas bênçãos, da tua presença durante toda a nossa vida, durante cada segundo da nossa vida. É o que eu te peço, com fé eu te agradeço. No bendito nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar com louvor. A gente já fez a oração de encerramento. Após o louvor, os irmãos, eu vou só dar os avisos. Vamos cantar o 114 do nosso Rio Celeste. 114.